Olá, Farroupilha, estamos dando início ao segundo bloco do programa Farroupilha agora, hoje com o tema Artes Marciais e o seu benefício para o desenvolvimento do ser humano. Comigo a equipe Mota, equipe multicampeã, com sede em Pelotas, uma filial em Farroupilha e mais 15 academias, né? Em todo o Brasil, Rio Grande do Sul. Todo o Brasil, agora estamos em Santa Catarina e abrindo no Rio de Janeiro. Tá, então com sedes, né, no Santa Catarina, Rio de Janeiro, e estão comigo aqui os atletas que foram os campeões pan-americanos, atletas residentes em Farroupilha, né? Logo está a psicóloga, que dá o apoio psicológico para tratar dessas questões emocionais que estão presentes, e hoje sabe-se, né, logo falaremos um pouco a respeito, hoje sabe-se que não só no mundo do esporte, tá, mas como estamos falando aí a respeito disso, né, vamos nos limitar a essa questão, mas o suporte psicológico para a obtenção de um resultado, para a conquista de um objetivo é fundamental. Tá? E sabe-se que, em muitos casos, a preparação do atleta, nas suas fundamentações físicas, técnicas, estão superadas. Porém, a sua deficiência psicológica faz com que esse atleta não consiga alcançar o êxito. E muitas vezes, atletas com não tão desenvolvimento físico e técnico, porém com um fator psicológico forte, consegue se sobressair e vencer. O final o terceiro bloco do nosso programa de hoje será um bloco especial porque nós falaremos, então, contaremos a história de como esses três atletas conseguiram essa façanha de conquistar um título pan-americano, ou seja, de todas as Américas. Então veremos a superação não só no ringue, mas também fora, que eles tiveram que passar para alcançar esse resultado. Tá? Então, tá sendo uma satisfação para mim estar aqui com vocês, tá? Tenho aprendido com vocês e eu tenho percebido também a qualidade que se está desenvolvendo aqui em Farroupilha, né? Já tivemos a oportunidade em outros programas de falar com outros convidados em diferentes áreas de também uma qualidade excelente e posso até dizer extraordinária. Eu quero voltar a frisar que Farroupilha é uma cidade privilegiada, né? E está aqui para comprovar o que eu estou dizendo, que o Carlos mencionou que a equipe Mota fez um levantamento de qual lugar que eles iriam instalar a sua filial. E escolheram Farroupilha justamente pelos valores humanos que nós temos aqui. As principais nações do mundo, onde o índice de desenvolvimento humano são os mais elevados, né, onde caracteriza-se a qualidade de vida e, por consequência, a categorização como primeiro mundo, o principal capital a ser levado em consideração por essas nações que obtêm esses resultados é o capital humano. Então, sabe-se que Farroupilha vem passando por um processo e hoje está atenta a esse desenvolvimento e valorização do capital humano. Então isso é muito positivo. As artes marciais, o cunho de existência dela é o ser humano, é a valorização do ser humano. Então eu acho que nós estamos indo por um bom caminho, né? E esse aqui é um exemplo, mais um exemplo de que Farroupilha está passando por um processo. Não quero dizer com isso que nós temos que estar, como dizia uma amiga espanhola que eu tinha, que nós podemos dormir em los laureles, ou seja, que nós podemos agora, que estamos conseguindo, estamos no caminho, nós podemos baixar a guarda e nos satisfazer com o que temos. Não, tem muito caminho pela frente. Farroupilha hoje é uma cidade que pode albergar uma Vila Olímpica. Acredito que deveria, pois já temos vários atletas em diferentes modalidades
que são destaque nacional e internacional. A nossa cidade está posicionada logisticamente numa localização privilegiada que pode atender toda a Serra. O país Brasil está sediando a Copa do Mundo e logo os Jogos Olímpicos, e todavia a infraestrutura que dispomos ainda é precária. Então, comunidade, entidades relacionadas, por favor, prestem atenção, porque o esporte, a educação, no sentido global, que o esporte também gera, a cultura desenvolve o homem. O homem é o maior capital que há em uma nação. Então, eu acho que nós estamos indo pelo caminho certo. Esse grupo está demonstrando e hoje está aqui para compartilhar conosco um exemplo das conquistas que se pode obter, das satisfações pessoais que se pode obter, do desenvolvimento pessoal que se pode obter através da prática de uma modalidade esportiva que é, de certa forma, considerada violenta, né? E que nós veremos que não é, né? Então, existe violência nesse esporte? Não, esse esporte, ele é um esporte marcial, ele foi criado no início referente à necessidade do ser humano de praticar o esporte, e aí é adaptado à luta devido à necessidade da autodefesa. A gente utiliza equipamentos para que mantenha a integridade física do atleta. Hoje, no UFC, já é destinado um médico para cada atleta. O árbitro, às vezes você olha um sangramento, parece ser uma coisa fora do comum, e às vezes é um corte pequeno no supercílio, e o médico dá autorização de continuar a luta. Então, ele, em qualquer momento da luta, em qualquer momento, ele pode parar a luta e dar por encerrado. Então, hoje em dia, é um esporte de contato, sim, mas a intenção é manter a integridade física do atleta. Sim, porque eu acredito, né, que existe uma técnica que a intenção num combate não é ferir o outro, mas sim vencê-lo por superação técnica. Exatamente. Os atletas hoje eles têm uma variedade técnica devido a ser um mix de artes marciais, né? Eles têm uma imensidade de técnicas que pode ser utilizadas nesses torneios. Então, às vezes, o golpe, o ferir, o quebrar não é necessário. A técnica bem aplicada, ela vai acabar no local certo, sim, pode ocasionar um nocaute, pode ocasionar a rendição do outro, em questão de imobilizações e tudo isso. Mas a questão é vencer, não machucar. Vencer. Os próprios tailandeses, eles antes de entrar no ringue, eles acabam pedindo proteção aos deuses, eles vão ao lado de onde o oponente se põe, pedem que os deuses o protejam, que o protejam ao seu oponente, para que ele não seja para que nenhum dos dois sejam machucados. Então, eles têm essa questão, pode ser que em cima do ringue haja aquele combate, mas fora de lá é abraço, bate foto, é aquela questão, mas já estou conhecendo um outro atleta, ele está passando pelas mesmas dificuldades que as minhas. Sim. Então, a gente tem que ter acaba tendo uma compaixão ali, naquele momento. Lógico, em cima do ringue a gente vê, parece ser algo que não é. Porque fora dali é abraço, é foto, de onde é que tu vem, procura se conhecer e saber das dificuldades que os outros passam. Ou seja, que não o treinador, o técnico e o preparador, eu acredito que no próprio desenvolvimento, né, do crescimento do atleta, não se visa jamais, em momento algum, a violência. Eu vou lá, eu quero ver o cara sangrar, eu quero quebrar o braço dele, isso jamais. Num primeiro momento, há pessoas que nos procuram com esse fim. Aí a gente trabalha com a comissão técnica, psicóloga. E isso mostra para o atleta que existe algo mais do que simplesmente socos e chutes. Existe uma filosofia de vida, existe alguém do outro lado que gosta da mesma coisa que você. Existe um ser humano. Ensina o atleta a respeitar o ser humano, ser um profissional. É isso aí. Então isso é importante a gente saber, porque, na verdade, isso, quando eu elegi o tema, até uma amiga minha, provavelmente estará assistindo aqui o programa, ela mencionou, eu tenho um filho, ele vai adorar o programa.
Só que eu tive que tirá-lo da academia porque ele já estava se achando muito fortão, machão, já estava buscando esse tipo de situação, né? Então, eu acredito que vocês, né, vocês me passaram na conversa, né, vocês me passaram que esse tipo de situação, vocês percebem isso e vão trabalhando esse indivíduo para que não aconteça, né? Porque a ideia não é fomentar jamais a violência. Em momento nenhum. Por exemplo, eu sou um exemplo, quando criança eu era muito magro e era vítima, né, de risadas na escola referente a isso. Era chamado bullying. Tímido. E aí, na arte marcial, meus colegas eram ensinados a me respeitar e eu a respeitar eles, indiferente de cor, raça, religião. E é dessa forma que a gente trabalha. Nós temos pessoas lá que sofrem esse tipo de coisa e a gente, esse tipo de tratamento na rua, e a gente trabalha junto com a nossa psicóloga, alguns que necessitam, né, para mostrar para eles que ali eles são iguais a outro ser humano. Ali todos nós merecemos respeito e precisamos respeitar o ser humano. Excelente. Passa aqui com os lutadores, só fazer uma perguntinha para eles. Quando vocês entram no ringue, qual é que é a sensação? Qual é que é dentro disso que nós estamos conversando aqui? Até antes de entrar, tu fica com ansiedade, mas depois que tu entra, que tu vê que teus colegas, que tu sabe que tu trabalhou para aquilo, é tranquilo, sabe? Dá medo, dá, mas tu sabe que como ele vai te bater, tu sabe se defender e não é tudo que visa o marketing, que é pancada, socos, sangue, é bem tranquilo mesmo. Ótimo. Tá, mais adiante, como eu já mencionei, no terceiro bloco nós falaremos um pouco mais com eles. Mas segue aqui então. Você é o Galen, né? É o único que não tem o nome do lutador, né? O primeiro que falou foi o Alex Alien, né? Esse apelido Alien, por quê? Isso aí acho que... Passa o microfone para ele. Isso aí foi o professor que me deu. Assim, no começo treinava muito louco, muito louco. Ele acabou dando um vulgo Alien. Tá. Então, David, como é que é entrar no ringue? O comando é o nervosismo, né? Ansiedade, porque eu sempre tive problema com nervo, ansiedade, essas coisas, sempre dá aquela tremer nas mãos. Mas depois que tu entra lá dentro, parece que não tem ninguém em volta. É só tu vê que é só vocês dois e se resolve. E tem percebido que as artes marciais têm te ajudado na vida? Sim, eu tinha problema de estômago, assim, por causa da ansiedade, com nervosismo, vômito, essas coisas, quando ficava nervoso. E passou. Passou? Aí, ó, mais um exemplo, né, dos benefícios das artes marciais. O Predador. Fala, Predador. Primeiramente, eu agradeço, boa noite a todos. Agradeço a oportunidade e eu também, como todos eles, fico muito nervoso. Já participei de vários campeonatos pela modalidade de taekwondo, mas todo campeonato é o primeiro campeonato, a gente fica nervoso. Mas quando tu entra lá, os dois atletas são iguais, sabe que ele está preparado, mas tu também está, e que vença o melhor. Um combate sempre limpo. Sempre, né? Sempre visando a integridade dos dois. Depois, então, agora, vocês escolhem, né? Eu vou dirigir a pergunta a todos aqui. Tá? Artes marciais são várias, né? Milhares. Porque normalmente a gente conhece aí, o público leigo, né? Ao qual eu me incluo, é o karatê, o judô, kung fu, taekwondo. Tá, vamos falar um pouco das básicas aqui. Qual que diferencia um pouco mais aí? Tu fazia taekwondo, agora tu está fazendo mais artes. Como é que é? Eu iniciei na tradicional brasileira, capoeira. Aí treinei dos 10 anos até os 14 anos, lá em Erechim. Aí vim embora para cá e conheci o meu irmão aqui, que até então a gente não se conhecia. E ele me levou para o taekwondo. E aí eu treinava com o mestre Alessandro. O cara faz um trabalho muito bom aí com a gurizada. E treino aí já desde 2005. Tem vários títulos. Sim, né? Mestre Alessandro faz. Vou convidar eles para cá também, tá? Pessoal que está me assistindo aí, que ainda não foi convidado, tá? Podem ter certeza que aqui o farroupilhense que estiver me assistindo, que conhecer alguém, né, que tenha um destaque, que tenha algo para nos contar, entrar em contato com a TV Farroupilha que a gente vai chegar até vocês, tá? Então, assim, pessoal, a gente convida o pessoal, a gente está na rua, conhece, sabe das coisas que vão acontecendo e vai programando a nossa programação, tá? Mas não é preferência a ninguém. Todo farroupilhense
tem direito de estar aqui expondo a sua vida, né, a sua experiência. Então, quero dar um parabéns para esse pessoal do Taekwondo, que eles têm obtido vários títulos há muitos anos já. Isso. Então tá. Bem, acabo de receber um comunicado, tá? Depois nós vamos continuar com esse assunto. Os nossos intervalos, então, dos nossos apoiadores estão chegando. Então, vou fazer a chamada deles. E a continuação, então, terminaremos com esse assunto que estava acontecendo agora aqui. E já continuaremos, então, com a nossa história da obtenção dos títulos pan-americanos por esses 3 jovens atletas. Fique conosco.